E aí, pessoal, aqui é o Rogue, começando agora a série de vídeos ensinando a jogar Chaotic. Neste primeiro vídeo, vou começar falando sobre os tipos de carta que existem no jogo, e isso é fundamental para jogar. Começando pelas cartas de criatura. Elas são os personagens que executam as principais ações do jogo e estão diretamente ligadas à vitória no jogo, como vai ser falado mais para frente. Elas já começam o jogo em campo. Sobre a carta de criatura, ela possui um nome na parte superior da carta, sendo que existem outras versões de uma mesma carta que possuem o mesmo nome, mas elas contam como a mesma carta na hora de montar o deck. Logo abaixo, nós temos a tribo e também os subtipos da criatura. Há muitas cartas que interagem com alguns subtipos, como por exemplo, nós temos esse Mildic, Caster's War Song, que é um Mildic que causa dano extra se for jogado por uma criatura do subtipo Mild, como por exemplo o Lord Van Blut é uma criatura do subtipo Mild. No canto direito, nós temos os tipos elementares da criatura. E esses elementos são, em ordem, fogo, ar, terra e água. Eles são relacionados principalmente ao dano dos ataques, mas existem muitas cartas que vão interagir com os tipos elementares, trazendo benefícios ou não. No canto esquerdo da carta, nós temos as disciplinas, que elas são também em ordem: coragem, poder, sabedoria e velocidade. Elas também vão interagir com algumas cartas de ataque e com diversas outras cartas, como vai ser falado melhor mais para frente sobre as cartas de ataque. No centro da carta, nós temos um texto que diz quais são as habilidades da criatura. Essas habilidades elas podem ser as mais diversas, e para falar melhor sobre as habilidades que existem no Chaotic, vai haver um vídeo falando só sobre elas. Por enquanto, só é importante saber que elas ficam no centro da carta. Logo abaixo das disciplinas, nós temos os contadores de Mildic. Esses contadores, eles indicam quantos Mildics a criatura possui no início do jogo. Essa quantidade varia de 0 a 3. Os Mildics, os contadores de Mildic, podem ser usados para jogar as cartas de Mildic e podem ser usados para as habilidades da criatura, como pode ser visto, por exemplo, na carta do Mexor. Ele possui uma habilidade em onde, pagando um desses contadores de Mildic, é possível curar 10 de dano a uma criatura. No canto inferior direito, nós temos a energia da criatura. E essa energia representa quanto de dano é necessário para que a criatura seja destruída. Assim, uma carta que possui maior energia suporta mais dano do que uma criatura que possui menos energia. Então, o ideal é que todas as criaturas do baralho possuam a maior energia possível? Nem sempre. Há muitas criaturas boas que possuem baixa energia e atuam apenas como suportes e não como lutadores. Sobre as tribos das criaturas, no Chaotic existem 5 tribos. A tribo Overworld, conhecida no desenho como Outro Mundo, ela possui um contorno de carta azul. Temos a tribo Underworld, conhecida como Submundo no desenho, que possui um contorno vermelho. Existe a tribo Mypidian, de contorno amarelo. A tribo Dainian, de contorno marrom. A tribo Marillion, de um contorno mais escuro, negro. E existem as criaturas sem tribo, que possuem um contorno branco. As criaturas, assim como outras cartas de Chaotic, possuem algumas restrições para montar o deck. Por exemplo, uma carta de criatura Unique quer dizer que só uma carta com este nome pode estar no deck, e isso inclui as outras versões. Loyal quer dizer que a criatura não pode estar em um deck com outras tribos. E Legendary quer dizer que seu deck só pode ter uma carta Legendary, pode ser criatura ou equipamento. Também existem as criaturas de um subtipo especial, que é o subtipo Minion. Elas possuem 2 tipos de habilidades para 2 situações diferentes. No texto de cima da carta, nós temos as habilidades regulares.
que são habilidades que vigoram em condições normais. E logo abaixo, nessa caixa escura, temos as habilidades Brainwashed. As habilidades Brainwashed, elas entram em vigor quando no deck desse Minion existe uma criatura Chieftain, que é um subtipo de criatura Marillion. Assim, nessas condições, as habilidades regulares não valem mais, somente vale a habilidade Brainwashed, havendo também uma restrição nos Mythics, que podem ser jogados por essa criatura. Falando agora sobre as cartas de ataque. Essas cartas de ataque possuem um deck próprio e elas são jogadas durante o combate, sendo responsáveis por causar dano à criatura do oponente e também ativar outros efeitos. Elas possuem um dano base, como pode ser visto na carta Primal Smash, que possui um dano base de 20. Elas podem possuir também um dano elementar, causando dano de acordo com os elementos da criatura que jogou o ataque. Por exemplo, uma criatura que jogou Plasmarrow, se ela possui ar e fogo, ela vai causar 10, mais 10, mais 10 de dano. Caso ela possua só fogo, ela não vai causar os 10 de dano do ataque de ar. E por assim vai. E existem cartas de ataque que causam dano de disciplina. Por exemplo, nessa carta Power Pulse, podemos ver que ela tem um dano base de 10, que é um dano que ela sempre vai causar, e ela possui um Challenge, que é um desafio comparando disciplinas. O que significa que, se o poder da criatura que jogou esse ataque for ao menos 15 a mais que a criatura do oponente, é causado mais 10 de dano. Aqui nós temos, por exemplo, mais um exemplo de um ataque de disciplina, que seria o Magma Hack. Ele não possui dano base, um dano base de 0, mas ele possui um Stat Check, que significa verificar a disciplina. O que significa um Stat Check Power 100? Se a criatura que jogou esse ataque possui no mínimo 100 de poder, esse ataque causa 15 de dano. Também é possível que um ataque cause tanto dano elementar quanto dano de disciplina, seguindo o mesmo fundamento que nós falamos, só que combinando. E também existem alguns ataques que causam dano, que não é nem de elemento e nem de disciplina, atendendo outras condições, como por exemplo, Xenocentric Wrath possui um dano base de 10 e causa dano extra, seria 10 de dano extra, se as criaturas que estão batalhando não são da mesma tribo. E isso é uma condição que não depende nem de elementos e nem de disciplinas. Os ataques, eles possuem um custo na montagem do deck. Esse custo é representado no canto superior esquerdo de cada carta. Esse custo ele vai variar de 0 até 5. E ele é necessário para a montagem do deck de ataques. Por quê? Porque o deck de ataques deve possuir 20 cartas e a soma dos pontos de todas as cartas deve ser igual a 20. Então, não é possível, por exemplo, montar um deck com 20 cartas de custo 5. Um exemplo de montagem do deck. Ou você pode utilizar 20 cartas de custo 1, ou você pode utilizar cartas de custo 0 para balancear as cartas de custo mais alto. Por exemplo, se eu quiser colocar uma carta de custo 2 no meu deck, eu vou precisar obrigatoriamente de uma carta de custo 0 para poder balancear. Se eu quiser colocar duas cartas de custo 2, vou precisar de duas cartas de custo 0. Se eu quiser colocar uma carta de custo 5, vou precisar de 4 cartas de custo 0. E por assim vai. Falando agora sobre os equipamentos, ou Battle Gears, como está no texto original. Eles são cartas que começam o jogo equipadas a todas as criaturas que já estão em campo. Os Battle Gears, eles podem aumentar a energia da criatura, podem melhorar as disciplinas da criatura, ou podem dar habilidades às criaturas que estão equipadas. É importante mencionar que a regra é que todos os Battle Gears comecem o jogo virados para baixo, e eles são virados para cima quando a criatura entra em combate, sendo que em alguns equipamentos existe o texto que diz que eles já começam virados para cima, como pode ser visto aqui em Skeletal Stead.
E os equipamentos, eles só possuem efeito enquanto estiverem virados para cima. Enquanto estão virados para baixo, eles não possuem habilidade nenhuma. Os equipamentos, eles podem ser sacrificados, eles podem deixar a criatura desequipada sem nenhum prejuízo para o jogo. Alguns equipamentos, eles podem pedir um stat check, do mesmo jeito que os ataques, de forma que, de acordo com a disciplina da criatura, eles podem dar mais efeitos ou não. No exemplo aqui do Evergreen Tunic, se a criatura equipada possui ao menos 50 de coragem, ela ganha 5 de energia, e se ela possui ao menos 75 de coragem, ela vai ganhar 15 mais 5 de energia, ganhando 20 no total. E alguns equipamentos possuem um subtipo, como é o caso Shard, que é um subtipo de equipamento, que existem muitas cartas que vão interagir com esse subtipo. E agora, pessoal, falando sobre as cartas de Mildic. A palavra Mildic é uma junção das palavras Music e Magic, sendo cartas de magia que possuem termos musicais no texto, como, por exemplo, canção, melodia, refrão. Essas cartas começam na mão do jogador e elas executam as mais diversas ações no jogo, podendo beneficiar ou prejudicar criaturas, podem até mesmo alterar algumas regras do jogo. O efeito delas é muito diverso. Os Mildics, assim como as criaturas, possuem tribos, devendo ser jogados por criaturas da mesma tribo, ou pode haver alguma carta que quebre essa regra. E os Mildics genéricos, que possuem um contorno cinza, eles podem ser jogados por qualquer criatura. Assim, uma criatura, por exemplo, da tribo Mypidian, só pode jogar Mildics Mypidians e Mildics genéricos. Uma criatura sem tribo só pode jogar Mildics genéricos. Os Mildics, eles possuem custo. Esse custo representa quantos contadores devem ser pagos pela criatura que o lançar. Esse custo pode ser visto nessa região da carta. Esse custo ele pode ser de 0 e pode ir crescendo, 0, 1, 2, 3. Existe um Mildic no Chaotic que custa até 6 contadores para ser pago. E quando o Mildic indicar um custo X, significa que você pode pagar quantos contadores você quiser. Lembrando que esse custo ele deve ser pago por apenas uma criatura. Então, se eu quiser jogar um Mildic de custo 3, esses 3 contadores devem ser pagos pela mesma criatura que eu lançar. Não pode dividir para 2 ou 3 criaturas, por exemplo. E por fim, nós temos as cartas de locais. Eles são cartas que possuem um baralho próprio, assim como os ataques, e elas são reveladas no início do turno do jogador ativo. Elas possuem um efeito que afeta ambos os jogadores ou ambas as criaturas, geralmente. E só pode haver um único local ativo de cada vez. Quando o local deixa de ser ativo, ele vai para o fundo do deck de locais do seu dono. Um aspecto muito importante das cartas de local é a iniciativa. É ela quem vai definir qual criatura começa a atacar. A iniciativa pode ser uma disciplina, um tipo elementar, pode ser uma tribo, ou pode ser uma contagem ou requisito qualquer, como pode ser contados os contadores de Mildic ou os elementos. Caso a iniciativa seja uma disciplina ou uma contagem, a criatura que tiver maior disciplina ou maior outra grandeza a ser contada vai começar atacando. E em caso de empate, a criatura do jogador ativo começa. Caso a iniciativa seja um tipo elementar ou uma tribo, a criatura que atender essa condição começa. E em caso de empate, caso as duas possuam o mesmo elemento, as duas sejam da mesma tribo, ou nenhuma das duas possua o elemento, ou nenhuma das duas seja dessa tribo, a criatura do jogador ativo começa. Esse é o critério de desempate. Existe um subtipo especial de local, que são as cartas miragem. Elas não voltam ao fundo do deck quando deixam de ser o local ativo. Elas vão para algum espaço do campo de batalha e possuem 2 tipos de efeito. Um é o efeito de quando elas são o local ativo, e outro é o efeito quando estão no campo de batalha, que é o efeito de miragem. Só pode haver uma única carta miragem no campo de batalha,
Quando uma nova miragem for para o campo, a antiga volta para o deck de locais do seu dono, no fundo também. E é isso, pessoal. Essa vai ser uma série de alguns vídeos falando como jogar o jogo, falando das habilidades e as regras básicas, mas para o vídeo de hoje é importante começar realmente com as cartas, conhecendo ao menos o básico de cada uma. E esses vídeos vão saindo em breve. Eu vou tentar postar ao menos um por semana. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve, acompanhe os vídeos no canal. Vamos continuar com essa série para que você comece a jogar esse jogo. É realmente um jogo muito bom, vale a pena jogar e conhecer. E é isso, pessoal. Se inscreve, compartilha, divulga para ajudar meu trabalho. Me ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.